Temos o mapa, o Sol é Gêmeos na 10, Lua na 13 em Escorpião. O Sol na 10 em Gêmeos é o indivíduo que vai ser conhecido pelo primeiro nome e o sobrenome a profissão. Necessariamente, neste caso, ou qualquer pessoa que nasce com essa configuração, o indivíduo vai ter ou duas profissões, ou uma profissão e um hobby que é quase uma profissão. A Lua na terceira casa do Escorpião é o indivíduo tentando trocar conteúdo emocional na realização das tarefas do dia a dia dele, mas muito seletivo. Temos o mapa, Sol e Lua Gêmeos nona casa. Christopher Lee é ator. Sol de nona casa. O indivíduo vai aprofundar o conhecimento dele, a cultura, para ele tentar se encontrar. A Lua na nona casa é o indivíduo tentando trocar conteúdo emocional com este grupo de maior profundidade no conhecimento e maior amplitude de cultura. Temos o mapa, Sol, Aquário, Lua, Capricórnio. Sol na 4, Lua na 2. Sol, Aquário na 4. O indivíduo vai se relacionar com a família de origem a vida inteira, fisicamente ou nos assuntos de família, sabendo que possivelmente a visão dele ela é uma visão com relação aos outros componentes da família, uma visão mais diferente, vamos colocar assim. A Lua Capricórnio na 2 é a tentativa do indivíduo fazer troca de conteúdo emocional a partir da perspectiva do quanto o emocional torna ele mais ou menos seguro. Quando está vinculado a Capricórnio, há uma dificuldade do indivíduo de expressar as questões emocionais e tratar de uma forma muito específica as pessoas que têm essa expressão. Temos o mapa, Sol Gêmeos na primeira casa, Lua Touro na casa 12, Elias é um antiquário. O Sol na primeira casa em Gêmeos, o indivíduo vai ser uma pessoa que vai procurar conhecer de tudo um pouco para, a partir daí, formar a sua base de dados. A Lua Touro na 12 é a investigação que o indivíduo vai fazer para tentar entender quais são as origens das emoções, dos pensamentos, das sensações que ele tem e não sabe explicar. Temos o mapa, Sol Gêmeos casa 12, Lua Virgem terceira casa, Strauss é compositor. Sol na 12, o indivíduo vai usar boa parte da vida dele investigando a origem do pensamento, das emoções, das sensações que ele tem e que ele não identifica a origem. Pode também avaliar o quanto o que acontece ao redor dele impacta ele diferentemente das outras pessoas. Sol, a Lua, terceira casa Virgem, é um indivíduo que vai tentar trocar conteúdo emocional com as pessoas das atividades do dia a dia dele. Lua em Virgem pressupõe elaborar um manual de instruções, estabelecendo um padrão para isso, ou ser seletivo. Temos o mapa, Sol Gêmeos na casa 12, Lua Libra na quarta casa, Sol na 12. O indivíduo vai fazer uma investigação a vida inteira para tentar identificar a origem dos pensamentos, a origem das sensações e das emoções que brotam nele e ele não consegue identificar a origem. A Lua na quarta casa é a tentativa da troca de conteúdo emocional no ambiente de trabalho. Considere que tanto Gêmeos como Libra tendem a serem muito
aéreos, que são ar. Então, quando tu coloca uma lua em Libra, é uma tentativa de trocar conteúdo emocional no ambiente familiar, pai, mãe, irmãos? Sim. Mas é uma tentativa de troca quase que idealista. Porque uma troca libriana de conteúdo emocional seria a perfeição para todo mundo. Mas nós sabemos que as pessoas não são perfeitas. Então é uma tentativa que esse indivíduo, né, que nasceu, ou que venha qualquer pessoa nascer com essa configuração específica, vai acabar por tentar trabalhar isso. E o dono desse mapa é Norman, o autor do Poder do Pensamento Positivo. Cabe a leitura. Temos o mapa: Sol, Gêmeos, 10ª casa, Lua, Libra, 3ª casa, Josefina Cantora. Sol em Gêmeos já é duplo, né? Tem aquela duplicidade de Gêmeos. Aí, por uma brincadeira dos deuses, coloca o Mercúrio, Júpiter, Plutão e Marte. O indivíduo vai ser conhecido pelo primeiro nome dele e o sobrenome é profissão. Sendo Gêmeos, ele pode ser muito Gêmeos em função da conjunção que tem ali, daquele bolo de planetas junto. Então isso pode ser tão extremado que o indivíduo não consegue, ele pode ser qualquer coisa, pela versatilidade dos Gêmeos, capacidade de moldar-se para o que está acontecendo no momento. Então o que acaba acontecendo? O indivíduo possivelmente vai trabalhar bastante, vai se envolver com a profissão e a profissão vai ser a vida dele, e a tentativa de trocar conteúdo emocional vai ser com as pessoas da rotina do dia a dia dele, tentando ter uma rotina perfeita, uma relação perfeita entre as pessoas que fazem parte da rotina dessa pessoa. Temos o mapa: Sol, Gêmeos, 3ª casa, ele está em casa mesmo, a 3ª casa dele. Lua, Libra, de 7ª casa, também está em casa. Sol, 3ª casa, o indivíduo é muito focado e se envolve muito com as rotinas do dia a dia dele. Quando é Gêmeos, o indivíduo pode fazer muitas coisas ao mesmo tempo e nem sempre levar até o fim isso. A Lua, Libra, de 7ª casa, é a tentativa de trocar conteúdo emocional junto ao relacionamento, que tenta fazer um relacionamento ali equilibrado, mas quem está mandando na 7ª casa é Virgem. Então essa pessoa tem uma 7ª casa grande, Virgem, Libra e Escorpião. Então é uma tentativa do indivíduo de negociar um pouco do quanto Gêmeos é movediço, digamos assim, e o quanto de Libra é indeciso de qual a melhor opção. Sol, Gêmeos, casa 12, Lua, Libra, 5ª casa, Kissinger era político. Sol de 12, Gêmeos. O indivíduo vai investigar a vida inteira a origem dos pensamentos, das sensações e das emoções que brotam nele, mas ele não consegue estabelecer a origem. Lua, Libra, de 5ª casa. O indivíduo vai, através dos relacionamentos leves, tentar fazer a troca do conteúdo emocional. Observe-se que tem um Saturno colado na Lua ali. Esse Saturno, ele vai, digamos, confundir o dono do mapa, porque ele vai limitar essa questão da troca de conteúdo emocional, e aí some-se a isso a tentativa do Sol em identificar o pensamento, as sensações e as emoções que brotam nele, mas não têm origem. Já esse mapa de Sol e Lua em Gêmeos é da Rainha Vitória,
Na casa 12, esse Sol e Lua vai provocar no indivíduo, ou seja, todas aquelas pessoas que têm Sol e Lua em Gêmeos na casa 12, uma introspecção muito forte, o indivíduo sempre envolvido na análise do que ele está sentindo, do que ele está passando e que tipo de interpretação ele faz do que acontece. Então, ele se envolve muito com o mundo interno dele. No caso dela, com aquele Plutão de 10ª casa, conferiu a ela excelentes contatos de amizades políticas fora da região dela. É verdade que ao longo do tempo essas amizades acabaram não atendendo a expectativa dela e até frustrando bem ela nesse ponto. Essas posições em que o Sol está na 12, não só para Gêmeos, mas para outros signos também, o indivíduo ele tem uma tendência a ficar mais recluso. No caso de uma pessoa com Sol e Lua, apesar do Gêmeos ter como características amizades, aqui neste caso ele vai ter poucas amizades, porque elas vão de alguma forma, porque se ele tem muita amizade, ele tem muito contato. Se ele tem muito contato, ele é tirado daquele movimento de introspecção. E isso incomoda a pessoa que tem a tendência natural a isso. Então, o Gêmeos, que é um signo que é bastante comunicativo, está sempre envolvido com outras pessoas para aprender. Uma das questões que Gêmeos tem, essa questão de estar envolvido sempre com as pessoas, é porque ele quer aprender. Ele sabe que ele não vai aprender, ele aprende. Ele vai aprender ao longo da vida dele, é uma parcela muito pequena do conhecimento que ele sabe que existe e que também está presente esse conhecimento na vida das pessoas e como elas lidam com as suas próprias vidas. Então ele vai se envolver com outras pessoas, mas no caso da casa 12, a reflexão e a introspecção vão ser muito intensas, a ponto de muitas vezes a pessoa se isolar em algum canto. Temos o mapa Sol e Lua, casa 12, Gêmeos. Steffi Graf é tenista. Sol na 12, o indivíduo vai fazer a vida toda uma busca para tentar entender como é que ele funciona. Junto com a Lua, que é a tentativa da troca de conteúdo emocional, mas na 12 ela passa a ser uma investigação para identificar qual é a origem das emoções, dos pensamentos e das sensações que ela tem e que não tem explicação. Temos o mapa Sol, Gêmeos, Lua, Touro, ambos de casa 12. Jim Thorpe é atleta. Pois é. Se não fosse só o Sol e a Lua, né? Aí bota ainda Marte, Mercúrio, Netuno e Plutão. Sol na casa 12, o indivíduo vai fazer uso do seu tempo para identificar quais são as motivações inconscientes dele. Ele vai tentar identificar por que ele pensa o que ele pensa, por que ele sente o que ele sente, por que os acontecimentos produzem nele um resultado, um impacto diferente das outras pessoas. A Lua na 12, em Touro, o indivíduo vai fazer uma análise dos aspectos do inconsciente em relação ao emocional. Ele quer entender como é que ele faz a troca do conteúdo emocional. Para isso ele vai investigar. Quando tem muito planeta assim embolado como esses, geralmente o indivíduo tem uma ruptura com a realidade. Possivelmente essa ruptura foi provocada por alguns acontecimentos
que podem ser inclusive na época da gestação dele. E ele vai passar a vida inteira tentando organizar um conjunto de pensamentos, emoções e sensações que ele não entende qual é a origem, ele sofre com aquilo e ele tenta gerenciar aquilo tudo. Temos o mapa Sol, Gêmeos, de casa 12, Lua Capricórnio. Jane Russell é atriz. O Sol na 12, um indivíduo introspectivo, vai usar o tempo dele para analisar a origem dos pensamentos dele, dos sentimentos e das sensações. A Lua Capricórnio na 6ª casa é a tentativa de trocar conteúdo emocional no ambiente de trabalho, lembrando que Capricórnio tem dificuldade de lidar com esse conceito. Temos o mapa Sol Gêmeos casa 12, Lua Capricórnio 7ª casa. Elsa é atriz. Sol de 12 com muitos planetas, né? Então é a tentativa do indivíduo identificar a origem do pensamento, das emoções, das sensações que ele tem e ele não consegue explicar a origem deles. A Lua em Capricórnio na 7ª casa é a tentativa do indivíduo partir de um relacionamento, fazer a troca de conteúdo emocional. Como é em Capricórnio, há uma certa dificuldade de fazer essa comunicação. Capricórnio é um signo que sente tudo muito, mas na hora de expressar, ele tem ali as limitações. Temos o mapa Sol Gêmeos de casa 12, Lua Escorpião de 6ª casa, John Wayne é ator. O Sol na 12 é a busca do indivíduo identificar o que ele pensa, o que ele sente, qual é a sensação que ele tem, quais são as origens disso dentro dele. A Lua Escorpião vou procurar uma atividade profissional e vou tentar trocar conteúdo emocional ali, mas sendo muito seletivo.